O reprimido é, para nós, o protótipo do que é inconsciente, mas vemos que possuímos dois tipos de inconsciente. O que é latente, mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de consciência. Esse trecho foi retirado do texto Eu e o Id, escrito em 1923 pelo Freud. Eu sou a Vicky Fernandes, publicitária e psicanalista, e esse é o podcast Neurótica Quem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. Comer pode ser um dos atos mais prazerosos que a gente tenha, mas e quando esse ato passa a ser a fuga das nossas emoções? Quem vai compartilhar desse momento com a gente é a Ana Bechara, psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise, nutricionista pela USP, com mestrado sobre os aspectos psicológicos da relação mãe-filho na obesidade, capacitada em psicologia para transtornos alimentares pelo PROATA Unifesp, além de atuar em consultório particular. Ana, seja muito bem-vinda ao Neurótica Quem? Obrigada, Vicky. Também estou muito feliz de estar aqui com você, de ter essa conversa hoje. Muito legal. Boa, então vamos lá. Olha, eu tenho acompanhado o seu trabalho no Instagram e vendo como você traz conteúdos importantes sobre a nossa relação com a comida e a maneira como a gente se alimenta. Tem informação à beça na internet, inclusive dezenas de podcasts, mas a grande maioria com viés de vender às pessoas interessadas algum tipo de dieta ou formas diferentes de lidar com restrições alimentares. Só que você propõe algo totalmente fora desse contexto mais comercial e raso. O interessante que percebi é que a sua abordagem, até por ser nutricionista e psicanalista, se assemelha a um processo de escavação buscando entender a origem de onde possa existir um possível trauma, o reflexo de uma relação entre mãe e bebê, que afinal é o sujeito por trás do sintoma alimentar. Como é esse processo de identificar um terreno que normalmente não costuma ser muito explorado, considerando o eixo teórico psicanalítico? Olha, eu percebo que para mim é uma gratificação muito grande poder trabalhar com esses casos, porque é sempre o que eu acreditei. Eu comecei meu caminho pela nutrição e não fazia sentido trabalhar daquele jeito, forçando um sintoma a ser alterado, porque eu via claramente que aquele sintoma era psicológico. Então, que as pessoas realmente falavam que não conseguiam mudar, que elas até desejavam ser diferentes, elas não sabiam por que elas caíam sempre no mesmo lugar e às vezes elas não entendiam nem o que elas estavam fazendo, né? Então, só por aí a gente já consegue entender que existe uma força do inconsciente, algo atrás que está determinando elas chegarem nesse lugar. Que nem um problema em relacionamento amoroso, que de repente você tá com o mesmo padrão de parceiro. Na alimentação é a mesma coisa. Então, quanto menos você sabe o que você tá fazendo, o que tá te levando para aquele lugar, né? Poxa, eu não tô entendendo aqui por que eu tenho medo de comer, ou por que eu não consigo me controlar, por que eu preciso buscar isso, porque para mim é tão impossível ter um corpo do jeito que eu quero, que eu me sinta bem, né? E aí a gente vai vendo que tem essas questões por trás. E aí quanto menos a pessoa tem pistas, mais ela vai estar a comando do inconsciente. Hoje em dia eu consigo entender isso, né? Por conta das formações, do estudo, né? Então trabalhar nesse terreno é trabalhar no terreno do inconsciente. E aí não são tratamentos rápidos, não são tratamentos mágicos, que nem essa coisa assim, vamos sumir com sintoma, a gente só dá uma restrição alimentar, dá um remedinho aqui, o negócio vai voltar, a gente bem sabe, né, pela psicanálise, que o sintoma é só uma forma como aquilo que estava dentro chegou até a superfície, isso vai retornar de alguma maneira. Nossa, super. E parece, as pessoas têm muito a expectativa de ser um botãozinho, né? Então eu aperto um botão, então a partir daqui a percepção de como eu me relaciono com a comida, a percepção de como eu me relaciono com as pessoas vai ser totalmente diferente, porque afinal eu acabei de falar que eu já sei de onde vem, que é o inconsciente, mas, né, a gente abre um portal ali, um leque de opções tão, eu diria até fantástico, né? Porque você vai ter muito mais recurso para conseguir lidar com isso. Mas é muito interessante essa expectativa da instantaneidade da história, né? É porque sintoma é visto pela área médica e pela psicanálise de formas diferentes.
Para a medicina, o sintoma é alguma coisa que você precisa tratar mesmo. Vamos tratar, tirar, né? E principalmente a medicina aqui ocidental, né? Então, uma operação, um remédio, né? Vamos sumir com isso. Para psicanálise, o olhar é outro. Quem é esse sujeito que sofre? A gente não vai resolver o problema dele enquanto a gente não entender qual é a função disso. Por que ele tem esse desejo? Que desejo é esse que tá chegando ali no sintoma? E Sim, assim, super. eu como você, a gente é apaixonada por isso, né? Aí, somos muito suspeitas pra falar. Mas sabe um exemplo que eu trago para paciente? Principalmente quando tem essa percepção de que algo tá acontecendo, mas vem muito pro corpo, né? Dá uma refletida ali no corpo. Eu faço um paralelo com febre, sabe? Porque quando a gente tá sentindo febre, a febre é um sintoma de algo maior que esteja acontecendo, né? De uma certa forma, é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo para interagir, lidar com algum vírus, alguma bactéria, assim por diante. Então, quando a gente tá com febre, a gente vai ao médico, dependendo da gravidade, e aí o médico faz alguns exames um pouco mais rasos, não tão profundos, dependendo, e ele fala, olha, você tá com febre porque você tá com uma infecção na garganta, porque você tá, sei lá, com qualquer coisa. E a tendência é muito você cortar esse vínculo que o corpo tá buscando em se aprimorar ou sair dessa condição febril, né? Os médicos aí que estão me escutando, médicos e médicas, por favor, também façam aí seus devidos comentários, mas estou explicando de uma forma mais sucinta, né? Então a gente tem muita tendência de, então, para parar a febre eu vou tomar um Tilenol, né, um paracetamol, vou tomar uma dipirona, e aí você para com esse processo. Então dá a sensação de que então você resolveu o problema, porque a febre não tá mais lá. Mas aí se você bobeia, para de tomar um remédio, inclusive clássico, né? As pessoas que param de tomar a medicação antes do proposto pelo médico, então, principalmente antibióticos, as pessoas têm a tendência de parar e o negócio vem muito mais forte depois, porque criou uma certa resistência nesse corpo, né? Então, as questões emocionais, elas vão num paralelo muito similar. Tem o sintoma, e o sintoma, muitas vezes, ele fica mais fácil da gente lidar porque ele justamente veio pro corpo. Mas e aqueles que não vieram ao corpo, né? E aqueles que ficam mais silenciados ali? É bem por aí, né, Vicky? E isso que eu vejo que às vezes acaba gerando uma confusão na cabeça dos pacientes, né? Muita frustração, porque ficam se cobrando, não era para eu estar conseguindo mudar. Total. Né? Então, acho que só essa compreensão, né? O sintoma é um tocar de um sino, né? Tem um processo mais profundo acontecendo com você. É esse processo que você tem que abraçar, que você tem que ver, né? Enfim. Quando eu fui pensando mais no detalhe sobre esse bate-papo, achei pertinente trazer para a pauta um recorte do cenário que está acontecendo hoje e ao longo desse ano e meio na pandemia, que é a alteração de peso em muitos corpos, né? Inclusive eu me incluo aqui. Como você sentiu na sua clínica essa manifestação com pessoas que tiveram mudanças nos corpos por conta do estresse da pandemia? Teve algum aumento nesses métodos compensatórios, pessoas acessando cada vez mais as representações de suas histórias e tendo, entre aspas, mais tempo para verem essas questões internas de perto? Eu percebi, sim, esse aumento na procura, não tanto de anorexia, bulimia, mas mais de transtorno da compulsão alimentar ou comer emocional. Eu até estranhei, assim, logo que começou a pandemia teve um aumento mesmo, assim, sabe? Eu nem pensava em formar grupo, é o grupo que eu conduzo, né, o Curando Comer, eu nem pensava em montar online, mas daí, por conta da procura, eu acabei começando porque eu pensei que fosse voltar mais rápido, né, enfim. Então eu percebi que, sim, teve um agravamento, aí depois, agora, como a gente já tá quase 2 anos, né? Depois tem estudos já científicos falando sobre isso, né? Dados da obesidade, né? Aumentando do sobrepeso e muito porque a comida acaba sendo ali uma válvula de escape mesmo, né? Algo que a gente usa que nem um medicamento para anestesiar, mas é para anestesiar o emocional.
Super. Aliás, você comentou sobre o grupo Curando Comer. Você quer contar um pouquinho mais pra gente o trabalho que você faz nesse grupo? Posso contar. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? É uma coisa que eu fui percebendo na prática, uma melhora nos pacientes mais acentuada quando estão em grupos do que quando estão individualmente. Então, todo mundo ali se reúne, todo mundo tem o mesmo problema. Agora, o grupo é só para a pessoa que tem compulsão alimentar, os outros transtornos eu atendo individualmente. E ali a gente tem trocas, né? A gente vai aprofundando no processo terapêutico, na história de cada um, né? No que está acontecendo no momento atual. E cada um dos participantes, então a gente tem um trajeto, né? Em grupo a gente começa mais na superfície, os pacientes também vão tendo aulas. Tem uma nutricionista que trabalha comigo, ela vem ensinar sobre planejamento, sobre dietas da moda, sobre meio do caminho, como planejar a alimentação, o que fazer, né? E aí a gente vai aprofundando, a gente vai entrando na história de cada um, entendendo o que esse sintoma tá significando a nível emocional, o que isso tem a ver com a história de vida. Porque enquanto a pessoa não tem essa pista do que tem a ver com a minha história, fica praticamente impossível sair. É um transtorno alimentar. O transtorno alimentar é do emocional, né? Então não tem como a gente resolver de uma forma prática. Então a gente vai durante todo um percurso de 10 meses e é muito legal, assim, porque um paciente acaba ajudando o outro. Então às vezes um fala uma coisa que é como se acendesse uma luz no outro. Sabe? Às vezes um não tá conseguindo ver uma coisa, mas o outro traz, o outro fala e vai trazendo um aprofundamento. Então é um processo em conjunto, como se a gente fosse um organismo, um paciente só que em grupo, né? Então eu acho muito bonito, assim. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu nunca liderei um grupo de análise ou de terapia em grupo e eu fico muito curiosa em saber como que funciona essa dinâmica, porque deve ser justamente isso, né? Às vezes você tá um pouquinho mais acanhado no começo, você não quer às vezes abrir muito o jogo ali da sua vida, alguma coisa grave aconteceu, mais traumática para você, talvez não saiba muitos recursos de como lidar com isso, né? Externalizar isso de uma forma um pouco mais pública. E aí você escuta o outro coleguinha, que talvez por alguma razão por A mais B, tem uma eloquência maior ou traga essa narrativa um pouco mais clara, você fala assim, cara, porra, aconteceu mesmo comigo, algo muito similar, né? Então, acho que, imagina, deve ser uma cadeia, né? Isso deve ir desencadeando, às vezes, traumas e as pessoas, às vezes, estão lá por um motivo X e descobrem que estão lá por um motivo Y, então deve ser um negócio, uma catarse mesmo, né? Ali todo mundo trazendo emoções para o meio da roda. Sim, super. Eu lembro até um grupo que eu conduzia, um dos primeiros grupos, eu comecei a dar grupo em 2018, que uma paciente estava trazendo uma situação super forte da história dela, de vida ali, né? E ela não demonstrava emoção nenhuma. Tava falando como se ela estivesse falando assim que, fui na padaria, mas ela tava contando uma coisa super pesada. E aí todo o grupo começou a se comover, começou a chorar, porque eles estavam colocando pra fora o que ela não tava conseguindo colocar. Então é muito louco mesmo, né? Como a gente tá conectado, e no grupo a gente vê isso claramente. Então, eu gosto muito, eu acho que somos seres sociais, né? A gente pode aproveitar, que nem você tá falando, um tem mais facilidade de falar, mais facilidade de acessar emoções, o outro nem tanto, né? Mas daí um vai dando a mão ali pro outro e a gente vai saindo. Então, não sei em outros casos, porque eu não tenho experiência, mas no caso de compulsão alimentar eu vejo uma melhora, assim, né? Quando a gente tá em grupo. Total. E é uma rede de apoio mesmo, né? É uma rede empática da dor com o outro, porque assim, eu sei exatamente o que você tá sentindo, porque às vezes não é um negócio muito mais amplo, né? Tá todo mundo ali por conta da relação com a comida. Então, mesmo que talvez a sua história seja completamente diferente da minha, ainda assim a gente tá por um mesmo motivo, né? Então, cara, isso conecta absurdamente as pessoas. Deve ser muito legal. Sim, e até hoje em dia eu não coloco mais gente que tem transtornos alimentares diferentes, né? Justamente para não ter uma comparação, né? Porque senão ficam universos diferentes. Por mais que a gente já saiba que a raiz é similar, né? São problemáticas da falta, do abandono, mas quando a gente pega ali uma bulimia e um transtorno da compulsão alimentar, também tem padrões diferentes, também tem umas coisas diferentes. Então, a gente vai aprendendo muito com a prática. Tem essa coisa da empatia, de se colocar no lugar do outro, e eu vejo que é que nem você está falando, tem uma questão ali em comum com a comida, e é bonito de ver, um torcendo pelo outro, né? Um levanta, acaba servindo de exemplo pro outro. Levanta, eu digo de mudar padrão, assim, né?
Nossa, você fez o comentário, agora eu fiquei bem curiosa pra saber desses extremos, né? Por exemplo, de uma anorexia versus uma compulsão alimentar. Como que você vê, assim, a diferença de padrões emocionais entre essas duas patologias? Então, assim, ambos estão tendo uma dificuldade de lidar com o desejo. Por baixo dos dois problemas, a gente vê questões com a sexualidade, alguma coisa assim, porque na anorexia tem essa coisa desse controle absoluto. Eu não posso me entregar para esses prazeres do meu corpo. Tem quase um voto de... Não posso gozar, né? Não posso gozar. Não, é quase um voto de castidade mesmo ali na anorexia, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o Instagram, por exemplo, porque muita gente fala, tô fazendo jejum religioso. Você vai ver, no fundo, é uma anorexia, né? Porque a anorexia, ela já é descrita desde o século XIII em mulheres que queriam se aproximar de Deus, né? E mulheres que paravam de comer para purificar o corpo. Entende? Então ela... Século XIII? É muito antigo. E é interessante ver que aquelas mulheres tinham características similares às anoréxicas de hoje. Nossa. Então, e até tem coisa assim do Freud que fala da anorexia. Nossa. E é muito falado assim sobre a questão de transitar para o corpo da mulher, sair do corpo da menina e para o corpo da mulher, e questão da sexualidade mesmo. E tem ali, né, então essa é um pouco aí desse quadro. Na bulimia também é visto, né, mas de uma forma diferente, mas também questões com o feminino, com a sexualidade, né, e já na obesidade que não é, a obesidade é uma questão física, mas ela pode ser consequência de um transtorno alimentar, né, geralmente transtorno da compulsão alimentar, e também, muitas vezes, teve uma repressão sexual, a gordura também está significando alguma coisa ali para a pessoa, sabe? Então, por exemplo, é comum pessoas que viveram uma situação de abuso, mulheres que foram abusadas, passarem a engordar na tentativa de proteger o corpo, sabe? Um escudo mesmo, né? O corpo como escudo. Ao contrário da anorexia, que não tá deixando nada ir ali pra comida, na obesidade, que é consequência ali de um transtorno da compulsão alimentar, a pessoa já tá levando tudo isso pra comida, né? Ela já tem muita impulsividade, essa gratificação imediata, esse desejo ali, né? Muitos pacientes falam, eu tô vivendo uma liberdade ali na comida, a liberdade toda da vida eu tô levando pra isso. Mas aí você vai entendendo a história da pessoa, geralmente são pessoas que foram muito represadas nessa liberdade, porque elas estão precisando resolver isso ali no alimentar, né? Uma castração sem limites, né? A gente até, durante a nossa formação de psicanálise, a gente aprende os extremos, né, dessa castração. Então, uma pessoa muito castrada, né, teve a vida inteira o cerco muito fechado, e a pessoa que não teve castração de nada. E aí a gente fala até, eu lembro até hoje das aulas do Fernando Savaglia, que era justamente a castração saudável naquele in-between, né? Do tipo, você também não precisa ser tão permissivo, mas o quanto dessa castração diz respeito à história da mãe e o quanto de fato é para que aquela criança entenda que, por exemplo, não pode pôr o dedinho na tomada. Não, eu tô trazendo um negócio bem clássico assim de castração, mas é uma castração saudável, mas é que tem gente que às vezes nem isso tem, né, dessa mãe. É importante a gente considerar todo esse contexto, né, que tá por trás do emocional das pessoas. E deixa eu te perguntar, assim, até fiquei pensando aqui nessas máximas ou nessas verdades absolutas aí que surgem, né, na narrativa e conforme os pacientes vão trazendo as suas aflições, suas angústias, seus medos. Você vê, em relação à sexualidade, algum ponto que se intensifica na bulimia, na anorexia ou na compulsão alimentar? Tem alguns extremos que eles operam de uma forma mais similar em relação à sexualidade? O transtorno da compulsão alimentar, sim. A compulsão alimentar é um sintoma, né, que está presente em alguns transtornos, mas o transtorno da compulsão daí já é o quadro, transtorno da compulsão alimentar. Olha, o que eu vejo, geralmente uma repressão da sexualidade, mas não só da sexualidade ali, do ato sexual, né, mas da libido mesmo, né, então eu vejo isso muito nos pacientes que têm transtorno da compulsão alimentar, né, de alguma forma
tendo sido muito castrados ou nada castrados, mas de não ter essa liberdade mesmo desse movimento. E assim, na anorexia e na bulimia, eu vejo muito esse movimento de alguma forma, esse lugar da sexualidade, ter essa coisa do sujo, do errado, ter algum desejo ali, mas que tá sendo muito, tá sendo reprimido, e você vê muitas vezes, assim, o momento que aquilo foi aberto, ou até as histórias, assim, às vezes a menina traz, que alguém foi olhando diferente ali pro corpo dela, o que ela sentiu, né? O que aconteceu com ela, né? Então, essas coisas, essas problemáticas, e como tem essa coisa da oralidade também, a gente sempre liga as duas coisas mesmo. Não sei se está claro, se ficou claro. Uhum. Não, ficou super. Bom, vou até pegar o gancho com a teoria e eu quero trazer para o nosso papo a genial Melanie Klein, que foi uma psicanalista austríaca e contribuiu muito com o desenvolvimento do trabalho analítico com crianças e da escola inglesa, principalmente. Para ela, as chamadas relações objetais são relações que a criança estabelece com objetos ligados à sua própria satisfação de desejos, sendo a mãe, o seio da mãe e até mesmo elementos inanimados. A gente busca desde cedo tentar reduzir uma insatisfação ou certa incompletude dos nossos desejos, e o bebê, no caso nós mesmos, recorre a essa busca no seio da mãe. A partir dessa experiência, o sujeito que futuramente vai se tornar um adulto tem os restos de experiências e com certeza vai buscar projetá-los nas suas relações com outras pessoas e também com a alimentação. Ana, seria correto a gente afirmar que absolutamente tudo que comemos está atrelado a alguma emoção? É correto afirmar que para todos nós a alimentação está relacionada ao emocional, ao mundo interno, ao nosso corpo emocional, porque desde sempre foi assim, né? Desde que a gente está ali na barriga da mãe, a gente já está recebendo o alimento e também o universo dessa mãe, né? Depois, quando a gente nasce, que a gente nem entende, né? Aí, citando a Melanie Klein também, né? Até os 4, 6 meses de idade, que a gente nem entende que é separado da mãe, o que faz a ponte também está sendo o alimento. Então, o alimento, ele sempre está envolvido nessa conexão, e nesse momento que você recebe o alimento da mãe, você também está recebendo o universo dela, o que ela sente, e o bebê sente tudo, né? O bebê é uma antena, então facilmente a libido pode se apoiar na alimentação futuramente. Quando existe uma angústia, né? Alguma coisa que tá acontecendo, então você pode substituir, que nem você tá falando, né? Eu não tenho a mãe, mas eu tenho um suporte aqui de uma outra forma. Só que independentemente desses casos que vão se tornar patológicos, né? Para todos nós, o alimento, né, o que você escolhe tem a ver com os valores, tem a ver com as crenças, tem a ver com o que você sente, com o que você pensa. Para todo mundo é assim, né? A alimentação é um microcosmos mesmo de como a gente é na vida. Isso pode ou não ser patológico. Porque até mesmo uma experiência não tão boa, por exemplo, com o alimento, nem sempre vai virar uma patologia, como você mesmo acabou de comentar, né? Até porque a nossa vida, ela é feita dessas nuances, né? De elementos bons, elementos não tão bons. E, bom, isso não quer dizer que se a gente passar por uma situação ruim, que a gente vai, a partir desse momento, ter algum tipo de patologia, algum tipo, sei lá, que a gente vai se psicopatizar, né? Então, muito pelo contrário, isso fortalece e muitas vezes reforça quem somos nós, humanos, indivíduos que passam por altos e baixos na vida, né? E aí, você falou de crenças, e eu vou trazer aqui pra mesa um negócio que me incomoda tanto, mas tanto, tanto, tanto. Toda vez que eu vejo alguém fazendo isso com outra pessoa, me incomoda, e quando fazem comigo, me incomoda, claro, ainda mais. E eu acho tão invasivo pessoas que fazem comentários sobre o corpo de alguém, independente da mudança que possa ter acontecido, tá? Então, tô falando de homens apontando para corpos de mulheres, mulheres apontando para outras mulheres, e assim por diante. A gente tem esse lance estrutural e da nossa cultura que emagrecer tá atrelado
ao ser mais belo e o inverso proporcional para quem engorda. Como que funciona para essa psique que é ativada constantemente com a idealização de um corpo, né? E como que ela faz com esses comentários sobre o outro, principalmente da mulher, né? Pode ter um efeito agravante em um tratamento, por exemplo? Com certeza. Isso vai ter impactos diferentes no indivíduo para o outro, mas a gente pode entender, né, que todo sintoma é inserido na cultura. Se a gente pega ali as histéricas do Freud, né, tem uma inserção na cultura. Então, por que hoje é tão frequente transtornos alimentares? Porque tem uma inserção aí nesses valores sociais, o que é entendido como aceito, o que não é aceito. Para uma pessoa pode não ter tanto impacto, até muito dependente do que ela viveu ali na infância, se ela teve uma família mais estruturada, né, tinha laços, assim, vínculos bem formados, às vezes esses comentários podem não pegar tanto, porque ela já é mais fortalecida internamente. Mas um outro indivíduo que já tem um terreno formado, então já tinha problemas ali sérios na casa, né? E aí ele entende, por exemplo, que ele vai ser amado e aceito pelo corpo dele, a gente pode abrir um transtorno alimentar por aí. Não é à toa que fazer dieta restritiva é o principal fator que abre anorexia e bulimia. Quem faz aumenta em 18 vezes a chance de ter. E geralmente é esse que é o gatilho mesmo. Nossa. Eu não era bem aceita, eu não era muito bem vista. Foi só começar a emagrecer, as pessoas já começaram a me ver melhor, já começaram... Você entende? Que é o amor que não estava tendo em casa, começou a ter na rua, olhar dos homens. Então, é um olhar assim, a pessoa começa como se ela estivesse recebendo o que ela não recebeu na casa dela, só que a gente abre um transtorno alimentar por aí, porque daí começa a virar patológico, ela vai tentar ter através desse corpo o que ela não estava tendo em casa, né? E aí pode ir ladeira abaixo, né? Um transtorno alimentar. Nossa, então pode desencadear em qualquer momento da vida, dependendo da estrutura psíquica dessa pessoa. Geralmente é no início da adolescência. A anorexia geralmente é um pouquinho mais cedo que desencadeia, né? Bulimia, a anorexia vai ser assim, uns 12 anos, né? Geralmente. Bulimia um pouquinho mais tarde, nos 16, 17. Só que os estudos mostram, isso é o mais comum, mas pode ser um pouco mais tarde também. Nossa, você falou agora de 12, 13 anos, que é a fase da pré-adolescência / adolescência, e é quando o Édipo vem aí no seu retorno, né? Vem aí o Édipo, mas com a cereja do bolo, com os hormônios, né? Então, com transformações profundas no corpo, transformações na voz, transformações no rosto, com acne, né? O clássico do pré-adolescente, adolescente. E aí, gente, quando a gente fala de Édipo, a gente tá falando sobre sexualidade também, né? A gente tá falando desse lugar onde lá atrás ele acontece ali dos 4 aos 7 anos de idade, tanto com a menina quanto com o menino. Para ambos, qualquer que seja o gênero, se fala complexo de Édipo. Antes, se eu não me engano, para a menina era de Electra, tinha algum outro nome, mas muitos anos atrás. E aí ele retorna, e ele retorna com esse agravante, né? Por isso que, né, tem muito disso de adolescentes serem mais difíceis, entre aspas, de serem os aborrecentes, de serem questionadores, né, de não estarem contentes, de, enfim, serem do contra, né? Mas eles, coitados, né? Todos nós passamos por essa fase, e é uma fase que você tenta ressignificar tudo de acordo com as referências que você tem ao seu redor, né? E aí, dependendo das referências que você tem ao redor, você pode ir para um caminho mais interessante, mais saudável, mais produtivo para você, mas em contrapartida, se você tiver pessoas que de uma forma referencial estimulem esse lugar do olhar para o corpo como essa única forma de você se defender perante o mundo, a gente pode de fato escoar nesse lugar que você está comentando, né? Sim, porque na adolescência é o momento que retorna questões da infância. Na infância que está mais para dentro, na adolescência vai mais para fora, né? Então, pode super, né? Não é à toa que é nesse momento que começa a abrir, né? Porque daí já tem essa questão do Édipo, da pessoa tá indo para fora. O que aconteceu ali naquela casa antes? Por que tá precisando ter essas alterações corporais? E realmente é um transtorno alimentar nessa fase, é um pesadelo mesmo para um adolescente, porque às vezes tem a compulsão, aí quer se manter magro e vai lá e vomita.
e fica nesse ciclo, né, que é se manter magro para ser bem visto pelos outros adolescentes. Então fica uma bagunça, por isso que realmente quanto antes pegar, até um alerta aqui, quanto antes pegar, mais fácil o tratamento, né? Busca tratamento. Pais, se vocês verem comportamentos estranhos aí nos seus filhos com relação ao alimento, já busca auxílio terapêutico, né, para isso. Comentário aqui, não gostaria de generalizar, mas eu vejo muito disso em pais narcisistas, né? Como eles apontam desde cedo pro corpo da menina ou do menino, é mais da menina, né? Principalmente do tipo, nossa, olha como ela é magrinha, olha como é bonitinha, né? E aí, quando a criança, ela tá de acordo com o referencial desse adulto, né? Desse outro adulto, tá um pouquinho acima do peso, já se é apontado desde muito cedo, né? Nossa, essa criança tá gorda, nossa, essa criança tá aquilo. E, gente, a gente tem a péssima mania de achar que as crianças não estão absorvendo, né? Ah, não, é pequena demais para entender isso. Muito pelo contrário, a gente já tá entendendo muita coisa desde a barriga da nossa mãe. Os comportamentos dessa mãe, o como esse entorno dela reage ao corpo dela. Então, inclusive Melanie Klein trazia muito desse contexto dessa vida intrauterina, né? Então, assim, até ia falar aqui um alerta se cabe a nós esse serviço à sociedade de parem de ficar apontando para o corpo das pessoas, principalmente quando são crianças, né? Elas não têm recurso suficiente para se defenderem. Muitas vezes, pessoas de fora não sabem o que está acontecendo naquele núcleo familiar que possa estar estimulando de alguma maneira essa criança estar mais magra ou mais gorda, sabe? Às vezes, cara, indo para os extremos, às vezes está faltando comida mesmo na casa. Ou se está mais gordinha, não é que é descuido dos pais, né? Então tem questões, inclusive, vamos dizer assim, de estrutura da família. Às vezes é uma família com uma estrutura maior. E não quer dizer que é gordo, que é magro, sabe? Isso é muito louco, como as pessoas têm a tendência de apontar, a pessoa tá super saudável, mas na concepção dela tá gorda, então a partir disso não tá saudável, a partir disso tá feio. Então, cara, é muito sobre o referencial de cada pessoa. E aí, voltando nesse ponto dos narcisistas, né? Então, a forma como eles se promovem pro mundo, a forma como eles são pro mundo, é a verdade absoluta. Só aquilo que serve, que presta como belo, né? Só aquilo é referencial do bonito. E qualquer coisa que saia daquele lugar é o estranho, é o feio, é o esquisito. Então, assim, sempre parem e pensem se o comentário que você vai fazer é, 1, construtivo, 2, se a pessoa perguntou para você, caso ela tenha condições psíquicas para te fazer essa pergunta. Às vezes uma criança não tem condição psíquica de, né, e muito menos instrumental e ferramental para te fazer uma pergunta dessas. Acho que tem que ter tanta cautela, porque é uma invasão tão grande, tão profunda, e te falo muito isso, Ana, porque eu fui uma criança que era considerada mais gordinha, sabe? E o lance é que eu sou alta e eu sou grandona, eu nunca fui minhonzinha, eu nunca fui pequena, então eu sempre era a última na fila, né, lá da escola, dos mais baixinhos até os mais altos. E eu era sempre, tipo, a penúltima, eu era sempre a mais alta, e eu me desenvolvi muito rápido e muito cedo, então já com uns 10, 11 anos de idade, eu já tinha um corpo ali, eu já era grandona, sabe, eu já era mais mulherzinha mesmo. E por muitos eu escutava isso, inclusive até bullying na escola, né, porque se a gente for começar a falar de bullying e que isso desencadeia também eventuais patologias futuramente, a gente abre aqui outro episódio, né? Mas eu era a criança que sofria esse bullying, inclusive levei pra minha análise, acho que foi uma das minhas primeiras sessões de análise, assim, eu lembro o nome de 2 meninos, né, que fizeram um negócio comigo na época da escola, aquilo ficou tão marcado em mim, acho que foi a primeira agressão mesmo que eu recebi em relação ao meu corpo, e eu não entendia muito bem, eu falava assim, cara, por que eles estão falando isso, sendo que eu não sou isso, sabe? Eu não me via gorda, e assim, quando eu olho as fotos da minha infância, eu não era gordinha, eu era grandona, porque eu tenho a estrutura grande, né? E também não estou aqui me justificando, mas é muito doido como vai de acordo com a percepção das pessoas, né? E olha, a partir disso, aquilo virou um ponto de atenção para mim. Enfim, acho que realmente a gente começa a entrar em outra seara quando a gente fala do bullying, né? Mas esses comentários também, que às vezes podem parecer super inofensivos, da própria família, do tipo, nossa, você tá gordinha, né? Ou nossa, você tá magrinho, né? Cara, isso pode desencadear em tanta coisa. Então, né, assim, minimamente se coloque no lugar da pessoa antes de abrir a boca para fazer qualquer comentário sobre o corpo. Dói muito, principalmente se a pessoa tem um transtorno alimentar. Qualquer comentário vai doer demais.
sobre o corpo, né? Tanto pessoas que já estão muito magras e vem um comentário, nossa, mas você não tá tão magra assim, né? E aí a pessoa já não consegue entender, porque ela tá realmente ali num transtorno psiquiátrico mesmo, tá muito doída, né? Ou alguém que tem transtorno da compulsão alimentar e aí engorda, consequentemente, vem esses comentários sobre o corpo. Precisa realmente tomar muito cuidado, porque você toca no corpo é como se você estivesse tocando na ferida ali dela, na dor. Né? Mas também, realmente, como você falou, assim, é importante essas pessoas que têm essas questões também irem buscar ajuda, também irem buscar, olhar para esse ponto atrás, o que que é isso, né? O que que é que tem atrás disso, dessa questão. Abraçar a causa, né? Se você identifica que tem algo que tá te machucando no comentário dos outros, porque é isso, né? Eu tô aqui falando muito sobre o comentário dos outros, mas a gente não tem controle nenhum sobre o que o outro vai fazer ou vai falar em relação a nós mesmos, né? Essa é a vida. Então, assim, a partir do momento que a gente não tem controle do que o outro fala sobre nós e aquilo machucou de alguma forma ou incomodou de alguma maneira, abraça que é seu. Sabe assim? E é muito doido, às vezes não é nem um comentário direcionado a você, é um comentário de uma pessoa A para uma pessoa B, mas aquilo também te impactou. Então, também, abraça que é seu, né? Porque... Mas assim, o que você está falando, eu acho que é importante ressaltar que isso também tem a ver com valores da família, né? Que os valores também precisam, o valor da pessoa precisa estar muito além do corpo dela. Para quando ela chega ali numa adolescência que, poxa, na nossa sociedade é assim, tem essa pressão estética, né? Para aquilo não ter tanto impacto, porque ela sabe que o valor dela é outro, ela sabe quem é ela enquanto pessoa. Geralmente quem não tem isso são pessoas muito mais fragilizadas, que vão tentar se apoiar ali no corpo para receber o que não receberam. E também, dentro disso que você está trazendo, é muito comum quem tem transtorno alimentar ter pai ou mãe com transtorno alimentar, né? Então, às vezes, uma mãe com uma bulimia e que a filha começa a engordar e a mãe não aceita mais aquela filha daquele jeito. Né? E aí a questão, na verdade, fica fixada ali no corpo da criança. E isso é muito comum de acontecer. Então, são problemas que são muito mais profundos, né? Total. Por isso que, assim, eu falo, gente, eu acho que é um presente mais divino que possa acontecer, assim, na vida adulta é se vocês tiverem papais e mamães vivos aí fazerem análise, cara, porque nada como um pai e uma mãe fazendo análise, resolvendo as tretas deles, porque aí parece que dá, tipo, abre um portal, assim, sabe, para que a gente também possa identificar as nossas questões, porque vem muito desse lugar, né? Então, se você tem uma mãe ou um pai com algum tipo de patologia, é isso, a tendência é que isso venha muito para você, né? E aí meio que parece que o outro precisa se curar, entre aspas, né? Curar, que precisa elaborar as questões para que daí você também tem espaço e margem para que possa dialogar com essa situação de uma forma diferente, né? E é muito doido, porque isso vai até por expectativa, né? Então, independente do que esse filho ou essa filha façam, nunca vai ser suficiente, né? Essa pessoa pode ser assim, insira aqui qualquer nome de uma pessoa muito foda que você ache muito legal, ou que represente força, poder, né? Qualquer coisa. Se essa pessoa tem essa mãe ou esse pai com essa certa patologia e que aponta constantemente para esse corpo, para uma situação que, assim, independe das conquistas, né, como pessoa, é muito doido, porque fica nesse vórtex de querer sempre atender essas expectativas, elas nunca vão ser suficientes, né? Então fica extremamente angustiante, você fala, cara, então o que eu tô fazendo da minha vida, né? Se as pessoas não estão aplaudindo, se as pessoas não estão olhando, e até um comentário que o Hamilton Frediani fez no episódio passado que a gente gravou, ele falou um negócio muito interessante, né, que quando a gente nasce, tá a turma lá atrás do vidro da maternidade falando, ai, que gracinha, bonitinho, nasceu. Quando a gente morre, também tem a turma lá no velório, né, falando, putz, a pessoa foi muito legal, ou não, a pessoa nem foi tão legal assim, né, mas a gente repara tudo isso, é tipo o Natal, né, todo mundo finge que o ano foi tudo ótimo, não teve nenhuma treta em relação à política, tá todo mundo, fingindo que tá tudo bem, mas no fim das contas a gente tem essa tendência de sempre buscar o olhar do outro, a aprovação do outro, e a aprovação do outro também diz respeito à nossa unidade, e dentro dessa unidade tem o corpo, não tem só o nosso mundo psíquico, as conquistas no trabalho e assim por diante, né? Sim, sim. O corpo, nossa, o corpo, assim, se a gente usar isso aí como um objeto de estudo, nossa, ele pode significar tanta coisa, né? Porque que nem você tá falando, o corpo passa por um lugar, assim, como se fosse um carro, né? Meu carro é melhor que o seu carro. Total.
ter essa coisa Engasguei aqui. do poder, né? Do poder. Eu tenho poder porque eu tenho esse corpo, né? E fica. Então, nossa, a gente podia ir longe, né? Nossa, super, cara, assim, vocês vão me perdoar, mas é muito tipo. Isso é uma tendência mais masculina, né? De homem cis hétero, normalmente, de dar aquelas aceleradas, sabe assim, de buscar sempre ter o carro da moda e tal. Nossa, olha o tamanho do meu falo, olha como eu sou poderoso, né? Gente, coitado, volta aqui. E o corpo também tem esse significado muitas vezes. Então, quando a gente vai entrando nesse terreno das problemáticas alimentares, a gente está falando sobre isso também, né? Uma bulímica que tem que ter um corpo impecável. O que o corpo significa para ela? Por que não consegue comer 1 grama a mais de arroz? Que vai mudar esse corpo? O que é esse significado? É tipo carro. Um carro ali, né? Bonito, né? Que tá querendo mostrar. Gente, aqui, brincadeiras à parte, tá? Porque a gente tá... Neurótica é justamente isso, democratizar a linguagem, falar de uma forma mais leve e fluida, mas eu tô generalizando aqui, homens cis héteros não se sintam, né, invadidos aí pelo meu comentário, mas eu acho importante a gente trazer essas máximas, né, que se vê muito na rua, literalmente na rua, né? Nossa, teve uma coisa que eu escutei, acho que foi no meu primeiro trabalho, imagina, tipo, 11 anos atrás, muitas coisas ainda não estavam sendo faladas, né, nas redes sociais. Inclusive, 11 anos atrás nem existia Instagram, acho que era Orkut, MySpace, Facebook, sei lá, nem lembro direito. E aí, assim, o contexto era uma piada, mas assim, aquela piada que você, hoje, né, 11 anos depois, eu rio, mas chorando também, chorrindo, né, que é bem simples, assim, tipo, uma mulher, óbvio, né, sempre caracterizada por uma mulher, vai no médico e fala, doutor, eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo emagrecer, eu só tô comendo, sei lá, 2 castanhas por dia. E aí o médico responde, pois coma uma. É tão grave, é que assim, na época eu não problematizava, entre aspas, isso, né? Mas agora, a gente conversando nesse papo me lembrou essa piada, barra comentário que uma pessoa fez, eu nem lembro quem foi que fez ela. Mas olha só, ficou marcado, né? 11 anos depois, se passou uma década aí nessa história, eu ainda lembro dessa piada ou comentário que alguém fez. E hoje eu acho tão bizarro ter dado risada disso, e risada porque eu achava engraçado, e não, tipo, chorrindo como hoje. Falou, cara, assim, que bom que 11 anos depois, muito dessa perspectiva mudou, e que eu venho questionando tantas outras coisas, mas ao mesmo tempo, assim, pra gente acessar essa realidade onde o corpo é endeusado, onde o corpo é ali que transfere tudo de sucesso e tudo de melhor que a pessoa tem, é, assim, só um minutinho ali dentro do Instagram que você já encontra, assim, muitos perfis, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens seguindo esse mesmo contexto, né? Então, e aqui quando eu falo homens ou mulheres, eu tô falando de todos os gêneros, né? Eu não tô falando especificamente de um ou de outro. Mas, bom, vamos para as perguntas. Para cada episódio, eu faço algumas perguntas no meu perfil pessoal. Inclusive, tô até começando a pensar em fazer lá no perfil do Neurotiquem. Vamos ver como vai rodando, né, esses próximos episódios. Mas eu sempre trago algumas questões para avaliar pontos quantitativos e outros qualitativos sobre o tema principal que a gente está abordando. A primeira pergunta foi sobre como as pessoas percebem sua relação com a comida, e as opções foram: A. Em cada refeição penso em nutrir meu corpo. B. Como na força do ódio só para não cair desmaiado. C. Não dou muita bola e como qualquer coisa ao longo do dia. D. Me preocupo em comer com equilíbrio. 74 pessoas responderam e dessas, mais de 70% sinalizaram que se preocupam em comer com equilíbrio, que eu achei ótimo. Mas 20% respondeu que não dá muita bola para alimentação e come qualquer coisa ao longo do dia. A segunda pergunta foi: quando está ansioso, costuma descontar na comida? 76% disseram, pô, com certeza. Então, assim, a gente já vê que as pessoas sinalizam que elas têm uma relação saudável com a comida, mas em contrapartida, uma parcela dessas pessoas que disseram que sim, que comem com equilíbrio, quando elas têm uma manifestação emocional, quando estão ansiosas, e a pergunta seguinte foi sobre quando estão tristes se descontam também na comida, aparece com mais força, né? Então você vê assim, que ao mesmo tempo que a pessoa sinaliza que ela tem uma troca
troca saudável com a comida, também ela percebe que quando ela tá triste ou ansioso ou ansiosa, ela também desconta na comida, né? E a gente pode olhar sob duas perspectivas. Uma do tipo, bom, então será que é tão saudável assim? Mas eu tendo a achar que sim, é saudável, porque a pessoa, ela justamente aponta e fala assim, quando eu tô ansiosa ou ansioso, eu como mais mesmo. Então ela percebe, né? Eu acho que muito dessas patologias, às vezes, é porque a pessoa realmente não percebe que tem alguma disfunção ou algo acontecendo, né? Mais ou menos, né? Eu vejo pelas pessoas que chegam pra mim, percebem sim o que elas têm. Sabe? E até por isso que elas estão buscando ajuda, porque elas não conseguem parar. A gente é muito treinado a não lidar com o incômodo, não lidar com o que está desconfortável. Total. Então, se você tem um docinho ali que te ajuda a dar uma suportada, por que não, né? Eu sou do lado aí que defende que a gente tem que ter um pouco de limite nisso, assim, porque enquanto a gente não olha para o que tá incomodando, o que é que você tá tentando encobrir aí, sabe? Porque se o negócio não vem para fora, você não vai tratar. Se toda vez que você sente um incômodo, você come, você não tá vendo o seu problema. E é muito comum ouvir de pacientes que chegam, nossa, minha vida tá tudo bem. Eu só tenho compulsão alimentar, então não tá tudo bem, porque a compulsão, ela é um sintoma que você tá com incômodos, mas a pessoa tá tão amortecida que ela não tá conseguindo perceber o que é que tá acontecendo, sabe? Então é um pouco nesse lugar. É claro que a gente vai falar que vai se tornar realmente um problema se a gente vai entrando num extremo, sabe? Se vai tendo um sofrimento, um impacto social importante, né? No fundo, todos nós usamos em um determinado nível a comida pro emocional. Sim. Né? Não tem como, né? Até porque comida não é droga, comida é uma coisa que faz parte da vida desde sempre. Não tem como você fugir disso. Se você começa a tratar como droga, você tá num outro transtorno alimentar, né? Nossa, então, cara. E rolou até uma influenciadora, acho que foi no fim do ano passado, eu lembro. que ela fez um paralelo da comida como droga, assim, nossa, repercutiu tanto nas redes sociais, porque assim, gente, que visão distorcida, sabe? E pior que ela tem milhões de seguidores. Você fala, meu Deus, gente, o que tá acontecendo na cabecinha de uma pessoa que eventualmente seja mais fragilizada justamente nessa perspectiva e ver uma mulher dessas falando uma baboseira desse tamanho, sabe? Mas, Vicky, o que eu vejo, né? Minha visão, Ana Paula, né? A gente, socialmente, pegando ali o nosso início da nossa conversa, né? Socialmente, lidar com sexualidade é o assunto mais difícil que existe, né? Sexualidade aí nos níveis das nossas questões é o porão, né? Se a gente pensa que os transtornos alimentares sempre têm relação com a sexualidade, o que uma mulher que fala que nega todo o prazer que ela tem tá querendo comunicar? Sabe? Que ela precisa ser pura nesse nível, que ela não se entrega a nada do corpo, entende? E aí tem outras ali que isso aí é uma droga, colocando isso num patamar, né? É uma coisa muito social, uma doença social. Por isso que eu tento até falar pra quem chega pra fazer trabalho comigo, né? Falo, gente, vamos tentar levar pro lugar da naturalidade, da normalidade. Até essa pessoa, essa nutricionista que trabalha comigo, ela é nutricionista clínica, ela fala, gente, comer é simples, né? A gente não precisa ir pro complexo. Vamos pro simples ali, pro meio do caminho. Tá, vai colocar o doce. Como é que a gente coloca esse doce? Quais são boas opções, né? Pro negócio que era como os nossos avós comiam, quando não tinha também toda essa complexidade. Back to basics, né? E aí, bom, eu trouxe algumas perguntas qualitativas para te fazer, Ana, mas uma delas você já respondeu em partes, que é: tem como os nossos sentimentos não impactarem na maneira como comemos, seja por ansiedade, por estarmos tristes? Você tá perguntando se tem como isso não chegar até o alimento? Exato. Depende da pessoa mesmo, depende da personalidade. Tem gente que lida com essas questões com a comida, tem gente que lida com outras coisas. Sim, com outros objetos, né? Vai para outro lugar, né? Pode parar de comer até também, né? Perder o apetite. E aí outra pergunta também que apareceu é: como manter uma relação saudável com a comida em épocas, períodos de estresse? É possível operar esse milagre, Ana? É claro que mas tem uma questão de um aprendizado, né? Eu acho que a gente não é muito bem educado para lidar com o nosso emocional, lidar com os incômodos, lidar com o que está atrás, né? E ali estando uma coisa tão disponível, comida,
né, que você pode comprar em qualquer lugar. É por isso que quando a gente fala desse lugar, a gente precisa desenvolver a nossa automaternagem. Ao invés de buscar a mãe ali no alimento, né, o colinho da mãe que vai te acalentar, é você aprender a fazer isso por você. Assim, o que é que eu tô vivendo aqui? O que é que eu tô sentindo? No fim das contas, né, tem um objetivo central em trabalho com transtorno alimentar, que é ajudar a pessoa a lidar com o emocional sem precisar da comida. Claro que é um baita de um trabalho, né? Parece simples, mas não é, né? Bom, minha gente, o que fica aqui desse papo é que se percebam mais, estejam mais atentos às manifestações do seu corpo. Muitas vezes a gente tem uma tendência de jogar mesmo pro corpo físico para daí conseguir lidar, né? Porque, enfim, também muito desse tabu de análise, de terapia e essas resistências que elas têm muito aparecido. Eu acho que, na verdade, agora, depois dessa pandemia, né? Ou vivendo ainda essa pandemia, as pessoas têm se dado maior oportunidade para olhar mais para essas questões internas, o que eu tô achando bom, pelo menos por conta disso, né? Mas é muito sobre você se perceber e, mais importante também, eventualmente perceber o outro, mas não perceber o outro de uma forma invasiva, né? Perceber o outro de uma forma carinhosa, que nem sempre tá todo mundo passando exatamente pela mesma coisa ou pelo mesmo momento de vida que você tá passando, né? Enfim, nossa, Ana, foi super bacana o nosso bate-papo. Queria muito te agradecer uma vez mais pela participação. Tenho certeza que abriu aí tantas possibilidades na perspectiva de quem acompanhou a gente até aqui e, assim, com certeza abre muitas outras oportunidades para a gente trazer outras pautas aqui para o podcast, então sou muito grata, achei que foi muito produtivo e interessante ter você aqui e abordar um tema tão presente na nossa vida, né, e tão importante, então muito obrigada. Também adorei, Vicky, muito obrigada pelo convite, pelas trocas, também achei muito gostoso, adorei. Ai, que bom, gente, na hora de quem é isso, entendeu? A gente vem bater papo aqui e a gente fala sobre teoria, mas a gente também democratiza muito dessa linguagem. Então, super obrigada, Ana. Um beijo. Obrigadão, um beijo. Cosmódromo Estúdio.